Fala pessoal! Nesse vídeo, nós vamos abordar um problema muito discutido referente ao tema de cadeias de Markov discretas, o problema do guarda-chuva. Vamos lá? Então, vamos começar a descrever o problema do guarda-chuva. Considere um sujeito que sai para trabalhar de manhã e volta para casa à noite. Então, de dia, ao sair de casa para o trabalho, existe uma probabilidade P de chover. E de noite, ao retornar do trabalho para casa, existe uma probabilidade Q de chover. Lembrando que, quando chove, se ele está com guarda-chuva, ele vai utilizar para não se molhar. Caso contrário, ele vai se molhar. A pergunta principal desse problema é: qual é a fração de viagens em que esse sujeito se molha? Para resolver esse problema, nós iremos abordar alguns conceitos. Primeiro, vamos fazer uma representação ingênua desse problema, introduzindo os conceitos de variáveis de estado. Depois, passaremos por uma agregação e desagregação dos estados criados, fazendo uma redução algorítmica do tamanho do problema. E, por fim, faremos uma representação esperta desse problema, que vai nos permitir resolver instâncias maiores desse problema de forma mais eficiente. Nesse caso, vamos começar a fazer uma representação ingênua desse problema. Então, levaremos em consideração somente um guarda-chuva. Para começar a montar a nossa cadeia, precisamos modelar os nossos estados. Esses estados serão modelados de acordo com algumas variáveis de estado. O que são essas variáveis de estado? São todas as informações relativas ao nosso estado que precisamos passar para caracterizá-lo. Nesse caso, vamos modelar a nossa cadeia de Markov dado as seguintes variáveis de estado. Teremos o estado x, que representa o número de guarda-chuvas em casa, ou seja, 0 ou 1. A variável y, que representa o número de guarda-chuvas no trabalho, ou seja, 0 ou 1 também. E a variável z, que ela vai representar qual é a localização atual onde a pessoa está. Então, teremos um c para a casa e um t para o trabalho. Montando essa primeira cadeia, formamos 4 estados a seguir. Montamos o estado 01C, que representa que temos um guarda-chuva no trabalho e estamos em casa. O estado 01T, que representa que temos um guarda-chuva no trabalho e estamos no trabalho. O estado 10C, que representa que temos um guarda-chuva em casa e estamos em casa. E o estado 10T, que representa que temos um guarda-chuva em casa e estamos no trabalho. Temos que lembrar também que, nesse caso, nós não teremos taxas, e sim probabilidades, pois estamos mexendo com uma cadeia discreta. Assim, o somatório de todas as probabilidades que saem de um estado sempre terá que somar 1. Agora, vamos começar a modelar as probabilidades que saem de cada um desses estados. Vamos começar a partir do caso base. Suponhamos que o indivíduo esteja em casa com guarda-chuva em casa ou no trabalho com guarda-chuva no trabalho. Caso chova, ele utilizará o guarda-chuva que tem e se deslocará para o outro local, deixando o guarda-chuva lá. Assim, caso haja as probabilidades P e Q de chover, alternamos entre os estados 01T e 10C. Caso não chova em um desses estados, ele deixará o guarda-chuva no local de partida e irá se deslocar para o próximo. A probabilidade de não chover nesse caso será dada por 1 menos Q e 1 menos P. Então, caso ele esteja no estado 01T, por exemplo, teremos uma probabilidade 1 menos Q de nos deslocarmos para o estado 01C. A mesma coisa será dada para o estado 10C, com probabilidade 1 menos P. Por fim, repare nos estados 01C e 10T. Caso não chova, mesmo que não haja um guarda-chuva presente onde ele estiver, ele irá se deslocar para os estados 01T e 10C sem maiores problemas. Todavia, aqui vai entrar a pegadinha. Caso chova, o indivíduo se deslocará para o mesmo estado, só que ele não terá um guarda-chuva consigo e se molhará nesse caso. Assim, podemos unir essas duas probabilidades de P e 1 menos P e Q e 1 menos Q e somá-las, totalizando uma probabilidade 1 para o deslocamento desses dois estados. Fazendo o somatório de todas as probabilidades que saem de cada estado, vemos que todas totalizarão 1. Então, nossa cadeia está correta. Agora, montados nossos estados com as suas devidas probabilidades de transição, precisamos ver como vamos resolver a nossa cadeia. Para isso, podemos resolvê-la de maneira matricial. Como vamos fazer isso? No caso, basta associar os estados em uma matriz quadrada, associando a sua probabilidade de transição para cada estado.
No caso do estado 01C, por exemplo, há uma probabilidade 1 de ir para o estado 01T. Assim, associamos esses dados da nossa matriz e preenchemos o restante com zero caso esse estado não interaja com os outros. Montando essa matriz inicial, podemos definir os nossos seguintes πs, que serão a probabilidade de cada estado ocorrer. Nesse caso, teremos um π para cada estado e teremos que fazer a manipulação da seguinte forma. A linha com todas as probabilidades dos estados multiplicados por essa matriz de transições que geramos será igual a estas próprias probabilidades. Dessa forma, multiplicando linha por coluna, obteremos as nossas 4 primeiras equações. Por fim, precisamos adicionar uma quinta equação nesse caso, deixando claro que o somatório de todos os nossos πs, ou seja, nossas probabilidades, seja igual a 1. Com isso, iremos começar a modelar as equações para encontrarmos os valores de cada um desses πs em função somente de p e de q, que são as probabilidades que denominamos no começo do exercício. Agora, o objetivo é manipular algebricamente todas estas equações para denominar os valores dos πs somente em função de p e de q. Fazendo agora todas essas manipulações algébricas, obtemos os valores de todos os πs, agora em função de p e de q. Assim, encontramos que a probabilidade de se molhar será igual ao somatório dos dois πs referentes aos estados em que ele esteja em um local sem guarda-chuva e que possa chover. No caso, π01C e π10T, vezes a probabilidade de chover em ambos esses casos.